Olá, está começando mais um programa Impacto. Mais uma vez, é sempre um prazer entrar aí na sua casa para levar informação, alegria, entretenimento e a palavra de Deus. Boa noite, Petrópolis. Boa noite, Três Rios. Hoje o programa está imperdível. Eu vou bater um papo com Anderson Leal, ele que é diretor da Escola Oficina Criativa, e também com a sua esposa, a Ana Cecília, que é professora. Eles vão falar um pouquinho sobre a realidade da educação no Brasil e também na nossa cidade. Você não pode perder. Tem também o Pastorzão e a sua turma nas confusões do gabinete pastoral mais louco da televisão brasileira aqui no programa Impacto. Olha, hoje tem Fornalha, isso mesmo, clipe novo com Rodolfo Abrantes, Isaías 9. Conhece essa música? Então você vai conferir esse clipe super bacana, produzido pela galera do Fornalha aqui no programa Impacto. Ó, você conhece a lavagem a seco, mais conhecida como lavagem ecológica? Então, hoje você vai saber de todos os benefícios que esse tipo de lavagem causa para a nossa natureza, ok? Então, não deixe de assistir uma matéria exclusiva lá na The Dark Film falando sobre os benefícios da lavagem ecológica. Bom, você pode ver que o programa Impacto está cada vez mais sério, né? Mais maduro. A gente está tentando seguir uma linha assim de... Estamos crescendo, tirando uns bonequinhos aqui, né? Oi, doutor. Bom dia, doutor. Bom dia. O que posso ajudar? É que a gente tá casada há 2 anos e a gente quer um filho, mas não estamos conseguindo. Bom, fazer um pedido de exame pra vocês dois pra saber qual que é o problema. Mas examinar a gente? Sim, pra saber qual de vocês dois tá com problema pra gente tratar. Mas o problema não é a gente tá bem. Verdade, o problema é da cegonha. Tem que fazer exame na cegonha pra ver qual é o problema dela pra não trazer nosso filho. Verdade. Boa. Bom, então eu vou solicitar o exame de vocês. Você é tonto ou o quê? A gente já falou que tá tudo bem com a gente. É, olha como a gente tá bem. Viu só? O problema é com a porcaria da cegonha. É. O que tá acontecendo aqui? Que besteira é essa de cegonha? Não adianta tentar esconder, a gente já sabe de tudo já. Nossos pais contaram desde pequeno pra gente. Pera aí, vocês têm relação sexual? Hã? Que isso? Sexo, ter relação, fazer amor, não sabe o que é isso? Fazer amor eu sei. O que é? É amar ao próximo, fazer o bem sem olhar a quem. Verdade, essa daí eu também sabia. Às vezes a gente faz amor pra ajudar o próximo. Gente, vocês estão casados há 2 anos e devem dormir juntos. Vocês não costumam se divertir na cama? Ah, sim. Muito! Ele é o máximo, muito divertido. Você que é uma palhaça. Não tô entendendo, como vocês se divertem na cama? A gente vira cambalhota. A gente põe música alta, fica pulando e dançando. A gente liga e passa trote pros nossos pais. E ela põe Let It Go e fica cantando e dançando igual Let it desenho. go, let it go. Ah lá! Pera, meu Deus. Qual é o nome do órgão sexual de vocês? Quer dizer, qual é o nome do negócio que você usa pra fazer xixi? Pipi? E o seu? Perereca. Tá bom. Vocês já viram o pipi ou a perereca um do outro? Quê? Tá louco, até parece. Não, credo. Que nojo. Que nojo. Não. É. Gente, preciso falar uma coisa séria pra vocês. Cegonha não existe, isso é fantasia. Pipi, perereca, vocês são adultos. E pra engravidar, ter filhos, você precisa ter relação sexual. Ou seja, O quê? Você Cala nunca a mais falou boca. isso pra alguém. Só porque a gente é simples, você quer enganar a gente. É, vou falar pros nossos pais, você vai ver, seu tonto. Bobo, a gente só queria ter um filho. A gente só queria resolver o problema da cegonha. Seu bobo. Você é um bobo. Bobo. Calma, respira. Engole o choro. Fala logo que a gente vai embora. Seguinte, esquece tudo que eu falei, a cegonha existe sim e eu vou fazer o exame nela, tá bom? Você promete? Prometo sim, pode sentar. Mas, eu vou escrever um bilhete pros seus pais, porque eu preciso ter uma conversa muito séria com eles. Não, bilhete não. Não, eles falaram que da próxima vez que a gente mandar um bilhete, eles vão deixar a gente de castigo. É, por favor, a gente faz qualquer coisa. Eu te dou todo o nosso dinheiro. Caminhe pelos mesmos caminhos que Jesus andou. Sinta a presença de Deus em todos os lugares. Viva a melhor experiência da sua vida. Caravana para a Terra Santa. A Pratique Tour oferece a você a oportunidade de conhecer de perto a história que mudou a humanidade. Serão 8 dias que vão transformar sua vida. Ligue agora e saiba as datas disponíveis. 2237-7151
Self-service sem balança é no Temperado Restaurante. Com apenas R$10,50, isso mesmo, R$10,50, você almoça com variedade e qualidade no centro da cidade. Aceitamos todos os cartões. Rua do Imperador, 218, telefone 2237-8261. O Temperado Restaurante. Você conhece a Inovar Impressões? Um novo conceito em comunicação visual e serviço de impressão digital. Letreiros, adesivos, brindes, banners, recorte eletrônico, criação e desenvolvimento gráfico e muito mais. Ligue, faça um orçamento 2245-4936. Curta também nossa página no Facebook e conheça mais do nosso trabalho. Inovar Impressões. Atenção, criançada! Já estão abertas as matrículas para a Escola Oficina Criativa. Pensa para o seu papai e para sua mamãe, para você estudar aqui comigo. As férias já estão acabando. Sempre com ideias inovadoras, a Escola Oficina Criativa valoriza o desenvolvimento de seus alunos, se dedicando à cultura, o prazer em aprender e à arte. A escola atende em período integral e escolar, do berçário ao 5º ano de ensino fundamental. Possui uma área de 1.000 metros quadrados, na qual estão distribuídas suas diversas salas e área verde. Venham conhecer uma escola que há 15 anos respeita a infância, onde a prática pedagógica faz a diferença. Rua Coronel Albino Siqueira, 435. Telefone 2231-5702. O cuidado que o seu melhor amigo precisa, nós oferecemos. Rações de diversas marcas, biscoitos, shampoos, roupinhas, remédio e uma infinidade de acessórios para ele se sentir ainda melhor. Além de nossa assistência veterinária, com a doutora Luciana Grossi. Ligue e agende 2243-0517 ou conheça a nossa loja na Rua General Marciano Magalhães, 46, Morém. Chegou a linha 250 cilindradas da Trax, Fly 250 e TSS 250. Design super moderno, freio a disco nas duas rodas, painel digital. Você vai se apaixonar. Corra e aproveite as ofertas da The Dark Filme. Sensor de estacionamento instalado a partir de R$4 de R$ 37,25. Alarme automotivo com 3 anos de garantia a partir de R$4 de R$ 62,00. Rua Coronel Veiga, 1767. Chegou o CD Tempo de Exaltação de Aloísio Alves. Nem mesmo as perdas, nem mesmo a dor, nada nesse mundo abalará a fé de um adorador. Jó em tudo foi provado, mas não abandonou a sua fé em Deus. E o tempo de exaltação veio sobre sua vida. Que para ter vitória é preciso crer. Acesse aloisioalves.com.br e conheça mais deste trabalho. Contatos 992398200. CD Tempo de Exaltação. Falcão Negro, segurança eletrônica 100% confiável. Câmeras, alarmes, portões eletrônicos e monitoramento 24 horas. Monitore o seu estabelecimento por computador, tablet ou smartphone. O seu patrimônio em segurança máxima. Acesse falcãonegro.com.br e conheça outros serviços. Falcão Negro, Rua Teresa, 651, Loja 6. Falcão Negro Segurança Eletrônica. Se você está procurando preço baixo, qualidade e bom atendimento, Tere Frutas, tudo isso bem pertinho de você. Padaria, açougue, frutas, legumes e verduras sempre fresquinhas. Venha conferir. Rua Paulo Barbosa 220, telefone fax 24 2237 3233. Tere Frutas, sempre os melhores produtos para você.
Estamos de volta com o programa Impacto e nesse bloco é uma alegria e satisfação receber aqui duas pessoas que fazem um trabalho muito importante na cidade de Petrópolis, é verdade. Estou recebendo aqui o Anderson Leal, que é diretor da Escola Oficina Criativa, e a Ana Cecília, que é professora. É sempre bom conversar com pessoas com bastante instrução e que de fato formam a nossa sociedade. E hoje a gente vai bater um papo aqui, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. É um prazer receber vocês aqui. Prazer nosso. Demorou, né? A gente conseguir. É verdade. conseguir fazer vocês sentarem aqui nesse sofazinho. É verdade. Mas tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Anderson e Ana Cecília, hoje vamos bater um papo sobre educação, vamos falar um pouquinho sobre o panorama geral do Brasil, da nossa cidade. Muito se fala de educação, né? Todo mundo fala, eu acho que falta educação, eu acho que precisa de escola, eu acho que o professor não é valorizado, mas de fato, como isso é verdade, como isso não é verdade, então melhor do que nunca trouxe quem entende do assunto para falar sobre isso, né? Tudo bom, Cecília? Tudo bem. É verdade, né? A gente fala muito sobre a educação, como que a educação está, né, atualmente. A gente não pode esquecer que ela vem aí de momentos de transições, né? Tem todo um contexto histórico que influencia bastante. E os nossos educadores estão, né, o tempo todo buscando, acho que é importante olhar quem é essa criança hoje, como se constitui essa escola hoje, que está inserida numa sociedade, e o que podemos trabalhar com essa criança, né? Porque a escola, eu vejo muito dessa forma de dar oportunidade para essa criança conhecer, para ela investigar e para ela depois trilhar a sua vida. Então, temos aí um grande caminho, né? Porque tudo tem mudado muito rápido na sociedade. É verdade. E a escola precisa acompanhar as mudanças, né? É necessário. E por exemplo, para vocês que estão inseridos hoje, de fato, na administração de uma escola e, de fato, com a educação, você acha que a educação, ela exige ter um padrão ou ela precisa ser adaptada à realidade do local onde ela está inserida? Eu acredito muito numa escola que ela tem a sua identidade, né? A Escola Oficina Criativa, ela surgiu quando convidei, né, Anderson, esse sonho de ter uma escola, e eu já venho há muitos anos, né? Iniciei na educação com 14 anos. Então venho trilhando aí esse caminho, e eu desejava fazer diferente com as crianças. Mas é um fazer diferente que eu sentia na época que é possível, mas que dentro de outras instituições eu respondia à proposta pedagógica daquela instituição, né, que é o contexto que você está vivendo ali do seu trabalho. Então a Oficina Criativa, ela surgiu assim: é possível, podemos olhar para essa criança de uma maneira diferente. E aí surgiu a proposta, né, o trabalho da Escola Oficina Criativa dessa forma. Muito legal. Eu já fui arrastado para a educação. Foi empurrado. Eu estudei para ser administrador, né? Fiz a faculdade de administração, e aí eu tinha lojas, né? Nós tínhamos 4 lojas, e ela falando que sempre queria abrir uma escola. Eu falei, então vamos abrir. Né? A gente começou a procurar casa, eu achei, vamos pegar uma casinha, né? De repente ela, aqui, foi muito mais do que eu imaginava. E a gente abriu a escola e foi fechando loja, né? Eu fechei uma loja e abri a escola. Aí a escola ia tomando mais tempo da gente, fechei a segunda. Tomando mais tempo, fechei a terceira. A 4ª loja eu falei com meu cunhado, fica pra você. Falei com ele, fica com a loja, porque a escola foi tomando, né, conta da gente. E todo mundo que trabalha com educação, realmente, assim, vai se envolvendo muito, né? Existe uma coisa, um amor. A pessoa para estar na educação tem que amar, realmente, né? Então, assim, quando você não só fica envolvida, mas de fato comprometida com aquilo que está fazendo. Quando você fala dos problemas que existem na educação, né, de salários, de problemas diversos, existem realmente vários problemas, mas quem realmente ama, quem está envolvido, não olha muito para isso. Fui contratar uma professora agora, né, recentemente na escola, e a gente não tinha nem falado de salário. Ela falou comigo assim: olha, eu estou preocupado em trabalhar, eu quero
quero dar aula, assim, enquanto eu vou ganhar nem importa muito para mim, né? Se for para ganhar isso ou aquilo, assim, mas eu quero estar na educação. Participar e botar aquilo que eu sei. Exatamente. Para ser tocado adiante. A gente via nela assim, isso que é importante para ela. Vocês como administradores, professores que estão envolvidos nesse mundo, nesse universo, vamos falar talvez a nível Petrópolis hoje, para depois a gente falar a nível Brasil. Qual é a principal dificuldade que o professor e que a escola tem hoje no Brasil? Hoje a gente está falando da Oficina Criativa, que é uma escola particular, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos de escola pública e tal, mas falando de aspecto particular, quais são as principais dificuldades a nível de gargalos que o governo impõe, a nível de dificuldades mesmo no local que está inserido, a nível de talvez até implantar um modelo de educação diferenciado? Quais são hoje, através da visão de vocês que estão inseridos, a principal dificuldade do educador? Eu venho transitando dentro da educação por algumas áreas, né? A Escola Oficina Criativa, eu desenvolvi o projeto da escola, né? Oriento o pedagógico da escola e venho também realizando algumas palestras pela Editora Saraiva, né? Trabalho na Editora Saraiva, assessora pedagógica, em outras escolas. E nessas conversas com os professores, eu percebo uma dificuldade deles com o contexto atual. Eles estudaram, são profissionais da área, são os profissionais que são as pessoas capazes de estarem na sala de aula, né? E nesse sentido eles encontram um pouco de dificuldade em relação aos pais, porque eu até brinco, falo assim, o professor ele é o único profissional que inicia o seu estágio quando ele entra na escola. Então eu converso com eles e falo assim, um médico hoje ele vai para um centro cirúrgico, ele vai para o centro cirúrgico hoje. Ele não vai entrar no centro cirúrgico de quando ele nasceu. E a escola não, a escola ela se torna muito próxima porque você vive muito essa escola. E os pais também, né? Todos passaram pela escola. E nesse sentido, os pais têm uma dificuldade em aceitar, né? Muitos já buscam uma proposta diferenciada, uma proposta mais atual, que leve essa criança mesmo a pensar como é que se aprende, como é que se constrói esse conhecimento, né? O que nós temos hoje das pesquisas, das metodologias, que vai ajudar nesse trabalho com a criança. E nesse sentido, muitos pais querem a escola de quando eles estudaram. Que é a mesma coisa, né? Eu aprendi assim, eu fui alfabetizado com a cartilha. A professora não está ensinando, essa professora não está fazendo dessa forma. Mas por que ela não faz dessa forma? Porque essa criança hoje é diferente. Tem uma pesquisa que foi realizada no Canadá sobre a tecnologia, inclusive gerou um comercial de uma instituição aqui no Brasil, que eles colocaram vários equipamentos antigos para as crianças e perguntaram, o que é isso? E eu confesso que eu me assustei quando eu vi uma criança segurando o disquete e falando assim, o que é isso? Onde coloca? Como que é? Eu falei assim, o disquete é muito então agora, recente. Né? Isso porque é próximo, né? Eu usei disquete agora há pouco tempo, né? Então assim, eu fiquei até um pouco assustada. O mimeógrafo para eles então deve ser um monstro. Não, é muito interessante, né? O que é o telefone? Pega um telefone antigo, fala, isso é um celular antigo. Né? E eles terminam com um Atari, que é isso, e mexe daqui, mexe dali, não sabe o que é fita cassete, né? a VHS, né? Muito menos lá o disquete. E no final, com o Atari, como tem aquelas ondinhas, né? O design era dessa forma, eles colocam, isso é para fazer churrasco. Porque parece uma grelha. Parece uma grelha, o que ele conhece é uma grelha, né? E é muito interessante que outra criança fala assim, mas como que vai pegar? Aí a outra menina, ela dá uma sugestão pelo espetinho, né? Porque hoje nós tem o espetinho, então assim, eles dão sugestões. Então essas crianças, elas pensam, só que elas estão inseridas num contexto que é o contexto hoje. O que nós outra temos realidade. Hoje? Outra realidade, não é daquela forma. Então o desafio, nós todos da educação, é olhar para essa criança, olhar para todos esses recursos e como que eu posso ajudá-la a aprender. E que esse aprendizado ela possa usar. Né? Nós temos aí definido os 4 pilares da educação pela Unesco
que é o que vai sustentar a educação, que é um aprender a conhecer, que conhecimento ele é fundamental, esse é o papel da escola, é o papel de todos nós professores, né, em todas as nossas propostas, mas aprender a conhecer para aprender a fazer, usar esse conhecimento, não um conhecimento de memória. Se você me fizer uma pergunta aqui, química, física, não sei se eu vou conseguir responder, mas eu estudei, mas não é a minha área, eu não pratiquei. Tem coisa que até hoje eu penso assim, pra que eu aprendi isso? Eu nunca usei essa fórmula aqui de matemática, mas de certa forma tem a sua importância, né, dentro da criança. Pra mim, às vezes não serviu, mas pra outro camarada que entrou na parte de engenharia, funcionou. É muito interessante essa pergunta, porque os nossos jovens, principalmente, eles fazem muito essa pergunta, né? Por que eu vou estudar isso? Esse estudo, esse conteúdo, ele é importante, né? A diferença está em como trabalhar com esse conteúdo e como aproximar da realidade. E usar os meios, a tecnologia está aí, são ferramentas importantíssimas para poder favorecer essa aprendizagem e tornar uma aprendizagem significativa. E depois ele vai trilhar aí na sua vida. Então não é uma questão de diminuir o conteúdo, e sim a aplicabilidade daquele conteúdo e a maneira como eu trabalho. Determinados conteúdos, a gente vai chegar para a turma, né, eu como professora, chegar para as crianças, olha, agora, gente, isso é assim, assim, vou caminhar com eles dessa forma. Por isso a gente tem um leque de possibilidades no planejamento. De outras formas, eles vão interagir mais com outro conteúdo e vão poder, a gente vai desenvolver aí projetos, vamos partir de uma temática, investigar, chegar a uma conclusão, apresentar essas conclusões. Isso aí é muito interessante, eu consigo fazer. Né? A gente falou sobre isso até numa entrevista que a gente fez lá acho que no dia do lançamento do livro, né? Que como a gente está falando de atualização, de modernização, a gente falou sobre isso, que para alguns ainda os equipamentos eletrônicos, essa nova realidade virtual, essa tecnologia que está tão latente, acessível. Hoje o meu filho tem, lógico que eles conhecem, né, porque estudam lá, mas tem de 2 e 3 anos que já mexem num iPad, sabe? E a gente demorou para aprender a mexer nisso aqui. Hoje a gente já domina, mas talvez se lançarem um novo equipamento amanhã, já vai ser mais difícil para a gente do que para eles, né? E para algumas escolas, para alguns educadores, isso, ao invés de ser um material, ao invés de eles enxergarem como um material de apoio para a atualização dessa estrutura, eles já veem como um monstro. Uns repelem de forma agressiva, outros já conseguem inserir essa tecnologia toda dentro da educação atual. E é basicamente isso que a gente está falando, né? É saber utilizar as suas ferramentas corretas para cada tempo, né? É que essa geração, nós temos os estudos, temos os autores, né, que definem para a gente, trazem essa contribuição dos nativos digitais. As crianças, eles são nativos digitais, eles nasceram com essa tecnologia. Então, a partir do momento que eles interagem com diferentes recursos, com uma sociedade diferente, isso também transforma o sujeito. Vai formar uma sociedade, já está formando diferente da gente. Diferente, né? São outras pessoas. Na nossa época não tinha isso, né? Então, com o que a gente interagia? Né? Então, isso também transforma no meu desenvolvimento. Isso no âmbito geral. A gente está falando de tecnologia, mas alimentação, tem todo a gente vê lá, a gente brinca lá com seu filho. O filho do Anderson tem quantos anos? 13 anos? 12 anos. É maior do que ele. Me assustei que eu estou usando o tênis dele, não hoje, mas peguei anteontem um tênis dele para mim, ficou para mim agora. É o contrário, né? Ficou para mim o tênis dele. Lógico que tem toda a parte da genética, os pais são altos e tal, mas também tem um lance da alimentação diferente. Tá cada vez mais alta de 30, 40 anos atrás, e as pessoas. Você vê, às vezes, esses shows de talento, né? Às vezes você vê um Raul Gil da vida, aí você vê uma menina cantando, aí ele fala, fulana tem 11 anos, 11 com essa voz, nessa altura. E mudou muita coisa, né? É verdade. Isso todos os dias. E aí conviver com essas mudanças, como é pra você, assim? É difícil? Dá pra ir encaixando? Algumas coisas realmente assustam? Como é que é? As mudanças são necessárias, né? E a Ana falou um pouco sobre isso, né? Isso às vezes é uma dificuldade que a gente enfrenta, né? Das famílias que procuram aquilo que viveram dentro da escola, né? Então, procuram as escolas que ainda trabalham com cartilhas, que trabalham do jeito que era na sua época. E a gente que tem uma pedagogia mais atual, a gente acaba
sofrendo um pouco com isso também, né? Acaba tendo até um preconceito, né? Realmente. A gente estava falando aqui antes de começar a entrevista. Você tem que convencer. Quando eu apresento a escola, eu quase que tento convencer a pessoa de que é o novo, né? Tudo evolui, né? E a educação também. A gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista, achei interessante tocar nesse assunto. A gente estava falando assim, a mesma coisa que um pai hoje, que tem seus 30 e poucos anos, querer que o filho assista os desenhos, as animações da época dele e achar isso super interessante. Eu tenho um amigo que ele gosta muito desses desenhos japoneses e tal. Aí ele falou um dia comigo, falou, meu filho adora o Jaspion. Aí ele botou um pedaço pra eu ver no YouTube, eu falei, cara, eu adorava o Jasper, mas hoje eu vejo que é muito ruim, assim, a qualidade. E isso não vai atrair o meu filho, eu tenho certeza, porque o nível de qualidade, de animação, de entretenimento deles é outro. Então, às vezes a gente fica realmente zelando, não, ele tem que gostar do mesmo tipo de carro, do mesmo tipo de desenho, não é bem assim. Eu te falei, quando eu fui mostrar o Speed Racer pro meu filho, tinha que ver a cara de decepção minha. Porque até eu, quando olhei aquilo, eu falei assim, era isso que eu gostava? Era né? isso? É lógico, fizeram parte da nossa infância, mas hoje a gente tem outra realidade aí. É outra geração, né? Outra geração. Agora, Anderson e Cecília, a gente está falando aqui de um novo, de uma movimentação diferente, de uma proposta pedagógica diferente. Hoje a Escola Oficina Criativa, ela oferece uma proposta pedagógica diferente, né? Como você falou, às vezes tem até um pouco de resistência. Mas o que é essa proposta pedagógica diferente? Não é diferente para vocês, né, que não são da educação, mas para quem é da educação é uma evolução, né? É o que a gente tem hoje de atual, das pesquisas, e que elas colaboram para entender como essa criança aprende e como que nós podemos trabalhar com ela. Então nós trabalhamos numa perspectiva socio-interacionista porque acreditamos que a criança ela aprende interagindo, né? Nós temos autores como Vygotsky que deixou para a gente essa contribuição. O sujeito aprende a partir do momento que ele interage com o computador. Se ele quer aprender a usar aquele programa, ele precisa usar, né? Ou chega alguém e mostra para ele, olha, é assim, assim, dessa forma. Agora eu já sei, agora eu consigo fazer. Então a criança também, né? É o professor ali na sala de aula sendo mediador, trazendo boas propostas que levem essa criança a pensar. E convidando vocês, estou com vocês são nossos parceiros aqui, vamos aprender, né? Vamos trilhar esse caminho. Então esse já é um grande diferencial, porque olha para a criança de uma outra forma, e não o professor que é o dono do saber e vou dar aula, né? E somente utilizando poucos recursos, o quadro, o giz, a cópia, não se aprende copiando, se aprende usando esse conhecimento. Então a gente vem nessa perspectiva. Existe um grande discurso das escolas, né? Que toda escola tem esse discurso. Você chega assim, como é que você pretende formar seu aluno? Aí a escola fala assim, nós queremos formar cidadãos críticos, reflexivos, independentes, participativos, né? E só que assim, na realidade, isso é o que se faz para poder formar esse aluno. Às vezes não se pensa. Né, pegar cada ponto desse, o que eu posso fazer para o meu aluno ser autônomo. A gente estava esses dias na escola, né, conversando sobre isso. Eu fui num congresso de educação em São Paulo, aí eu assisti uma palestra com a Constance Camille. Ela fala muito de autonomia, né? Então ela é muito calminha, falando de autonomia. Eu anotei aquilo tudo, trouxe para as professoras, passei um vídeo da Constance Camille. Quando acabou, estava todo mundo assim, uma dor no peito. Assim, nós não somos autônomos. Depois de ouvir ela falar tudo sobre autonomia, a gente chegou a essa conclusão: nós não somos autônomos e temos que formar cidadãos autônomos. Como a gente vai fazer isso? E ela, na palestra dela, ela falou com isso: vocês primeiro têm que se exercitar a serem autônomos. Então, assim, cada ponto desse que a gente quer trabalhar com os alunos, primeiro a gente tem que desenvolver na gente, né, para depois poder passar para eles. Né? E o que acontece muito, que eu observo, é o seguinte: o que a Oficina Criativa faz não é assim, nós estamos fazendo algo completamente diferente. Se você for ver bem mesmo, o que a gente faz é o que está sendo ensinado nos cursos de pedagogia. A professora que se forma, que se formou um tempo atrás aí. E nas orientações que nós temos, né, vindas pelo MEC. Vindas do MEC, as orientações de anos atrás trazem esse tipo de trabalho. Só que existe uma resistência muito grande. A escola, a direção, tem que comprar essa ideia de fazer esse tipo de trabalho. Na verdade, é o novo velho.
né? Porque na verdade já existia, mas ainda não tinha talvez sido aplicado da forma que deveria ser, né? Na verdade ele já estava aí, né? Então a professora aprende aquilo tudo em todos os seus anos de faculdade, quando sai e vai para a sala de aula, faz aquilo que a escola aplica. Então ela às vezes nem trabalha da maneira que ela aprendeu, mas ela segue aquela orientação tradicional, antiga. A gente estava falando ontem num estudo, até Rafael estava lá, né? A gente está falando isso, que existem pessoas que são totalmente infelizes nas suas profissões porque não fazem aquilo que fazem bem, né? Hoje a gente também tem um padrão de sociedade empurrando às vezes esses alunos, cidadãos em primeiro lugar, para lugares que na verdade às vezes não são deles, né? Eu estava citando lá, por exemplo, tem um camarada que é muito bom numa determinada tarefa, mas aí pela necessidade ou porque alguém decidiu que ele não faria aquela tarefa, ele é colocado num outro ponto. Por exemplo, estava ouvindo uma entrevista do Marcos Labanca, ele é corretor de imóveis, e ele falava que hoje no Brasil a corretagem de imóveis é quase que uma mentira. Qualquer um vira corretor de imóveis, que aprova. Não existe uma faculdade que forma um corretor de imóveis. E ele deu um exemplo de um país que ele visitou, e ele é um cara muito viajado. Ele falou que na França, o camarada que dirige o ônibus, ele fala pelo menos 2 idiomas e ele estudou para isso, porque ele gosta daquilo, ele estudou para aquilo. No Brasil hoje a gente vê muito isso, né? Não deu certo aqui, a necessidade me empurra para, não menosprezando um motorista de ônibus, né? Mas é muito difícil olhar para alguém e falar, você estudou para isso, é isso que você gostaria de ser. E eu vejo que muito disso é aplicado lá, né? Vocês tentam direcionar e ver qual é a característica de cada criança para direcionar para um ensinamento correto, para que ela possa tomar suas decisões, né? Se você hoje me pergunta assim, o que você quer que seu filho seja quando crescer, seus filhos, eu falo assim, felizes. Então assim, lógico, tem que ter a preocupação com o futuro deles, com a profissão deles e tal. Mas assim, é importante que eles gostem do que vão fazer. A gente se preocupa muito ali na escola em mostrar o novo, em oferecer coisas para eles, né, para ver no futuro, assim, de repente os projetos que acontecem na escola, as atividades de arte, né, teatro, música, tudo isso traz sempre uma novidade para a criança, e de repente para diversas crianças aquilo ali não trouxe algo que despertou, mas para um foi ensinar a decidir, né? Porque essa pergunta é muito famosa. O que você quer ser quando crescer? Né? Se eu olhar um tempo atrás, a resposta era sempre a mesma. Eu quero ser policial, eu quero ser bombeiro, eu quero ser bombeiro, eu quero ser jogador de futebol. Eu vou ser igual ao meu pai quando eu crescer. E a realidade nem sempre é essa, né? Às vezes você torna até cidadãos infelizes porque você não ensinou eles a escolherem, a decidirem, né? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil decidir. Eles tomam essa decisão muito novos, né? Com quantos anos eles estão entrando aí na faculdade? Né? Escolhendo um curso superior. Então, para eles também não é uma tarefa. Não tem maturidade ainda, né? Naquele momento, às vezes, para decidir, né? E é um momento que tem que ser decidido. Hoje a Escola Oficina Criativa, ela está localizada aqui no bairro Alto da Serra, né? O endereço é? Rua Coronel Albino Siqueira, 435. É bem em frente à entrada do posto de vistoria do Detran. Exatamente, aquela rua do Detran. Vocês trabalham hoje com qual faixa etária, né? Na verdade não seria faixa etária, seria... Nós vamos do berçário até o 5º ano. Uns 4 meses de idade até aproximadamente 10, 11 anos. É difícil trabalhar com essa diversidade de idade, porque na faculdade você trabalha mais ou menos com a mesma faixa etária, né? Todo mundo já adulto, barbudo, já sabe o que quer, tá começando ali. Agora, trabalhar em paralelo desde berçário, criancinhas de 1 ano, 2 anos, até 11 anos. Acho que cada um dentro da sua área de afinidade, né? Então, assim, eu sempre, quando vem uma professora nova lá para a escola, eu pergunto, o que você gosta de trabalhar? Educação infantil e ensino fundamental. Aí a professora fala, e eu dou muito valor a isso para colocar em alguma coisa que a pessoa gosta de fazer, né? Eu sempre falo muito isso. Assim, eu acho que eu trabalho até a idade que a gente gosta de trabalhar, que é o 5º ano.
Dali em diante é uma outra fase, né? Sexto ano em diante. São características diferentes. E quem trabalha do sexto ano em diante, se for falar para trabalhar com educação infantil fundamental, fala de jeito nenhum, né? Com o primeiro segmento fundamental. Então, assim, não vejo nenhuma dificuldade. Se identificam. As pessoas, elas se identificam com uma determinada faixa etária, mas eu vejo que o importante é nesse trabalho com, como você falou, assim, do berçário, né? Então a criança fica com a gente 10 anos. O importante é ver que não é uma escola que prepara, né? Quando a criança está comigo com 1 ano, 2 anos, eu não estou preparando ela para um aprendizado futuro. Eu estou desenvolvendo no que ela hoje é capaz. Eu, recentemente, estudando bastante sobre Reggio Emilia na Itália, que é indicado como a melhor educação infantil do mundo, né, que eles se reconstruíram um pós-guerra, construindo escolas e olhando para essa criança de uma outra forma. Em casas, né? E a construção mesmo que eles têm. Recentemente eu estive com a secretária de educação lá dessa cidade, Reggio Emilia, e ela, Yuna Sassi, e ela contou que até para construir uma escola, abriram um edital e chamaram arquitetos novos, tinha uma faixa etária que podiam participar. E, quer dizer, eles estavam recém-formados, com outro olhar, e o que eles fizeram? Eles foram lá ver o que é uma criança que é até 1 ano, o que é o bebê, o que ele necessita, uma criança com 2, 3 anos. E assim eles projetaram uma escola observando essas características, né, que é uma escola para a criança. Então, nesse sentido, eu não acredito numa escola que vá preparar. Não é desafiador trabalhar com essa faixa etária, como você comentou, né? Entram com a gente no berçário e vão até o 5º ano, 10 anos, mas o importante é olhar para essa criança com essa idade, o que ela é capaz. Porque a infância ela é uma construção social, né? Cada sociedade constrói a imagem do que é ser criança. Né? É o que eu falo, algumas acreditam no que elas são, no que elas têm e no que elas podem fazer. Enquanto que outras, infelizmente, acreditam no que elas não são, no que elas não têm, no que elas não podem fazer. É pequenininho, não consegue, não escreve, não lê, então não posso dar acesso a um livro, não posso contar uma história, ela não vai trabalhar, ela trabalha com outra linguagem, que muitas vezes não é reconhecida. É verdade, é verdade. Nossa escola inteira você não vê aqueles moldes, né, tão tradicionais em escola, né? Você entra, aquele monte de macaquinho na parede, desenhadinho, aquele monte de coelhinho, tudo igualzinho, né? A gente não faz isso, porque a gente acredita que inibe a capacidade criativa da criança. Né? E a questão principalmente ela de cria, valorizar, ela faz. E a criança que cria, que faz, ela não tem medo de fazer. Você chega para ela e fala assim, desenha tal coisa. E se ela não conhecer, ela fala assim, como é que é? Mostra, ela pega, bom, faz. A criança, já que ela é limitada, você chega para ela e desenha tal coisa, ela não sei, não consigo. Eu não posso fazer. Eu não consigo porque fazer. A escola não deixa fazer. Né? Então, quer dizer, você tem uma atividade que você dá que ela vai responder dessa forma. Quando ela pode interagir, ela vai buscar o caminho e o como ela vai fazer aquilo. A proposta ela é fundamental. O planejamento do professor não tem como. Né? Agora, como é esse planejamento é que é o grande diferencial. E aí traz as crianças para encontrarem soluções. Nada mais do que aprender fazendo, aprender pesquisando. Eu tenho visto isso dentro de casa. Quando alguém não alcança um interruptor, eles já sabem que tem que pegar a cadeira, subir na cadeira. Encontram soluções. É interessante ver esse processo acontecendo dentro de casa, né? Eu tenho o privilégio de ter meus 2 filhos estudando lá na Escola Oficina Criativa e cada dia mais a gente se surpreende, né? Ontem mesmo a professora mandou uma mensagem para minha esposa. Falou assim, aconteceu uma coisa muito interessante hoje. Voltando das férias, o meu filho trouxe de biscuit, que uma tia que eu tenho faz, trouxe uns coraçõezinhos e deu de presente para a professora. E aí ontem ele perguntou assim para ela, ô tia Cristine, você ama a florzinha de coração que eu te dei? Aí ela olhou pra ele e falou assim, amo, por quê? Ela falou, porque você sempre sorri quando olha pra ela. E a minha mãe sempre sorri quando olha pro meu pai. E ele então começou a associar, e ele chega às vezes com uns pensamentos em casa, eu fico assim, não é possível. E aí o desenvolvimento da coisa acontecendo, você pega, às vezes... Chega na sala, tá pegando já a caneta de uma forma mais correta, já está desenvolvendo uma atividade de forma mais concentrada, e isso é interessante, né? Agora vamos falar um pouquinho, nosso tempo está acabando, né? Vamos falar um pouquinho da estrutura que hoje a Oficina Criativa oferece dentro da cidade de Petrópolis.
A escola, como eu te falei, né, vai até o 5º ano do ensino fundamental. A gente tem diversas atividades lá que acontecem paralelo com o ensinamento das professoras também, né, que são atividades, como eu te falei, de arte, né, tem aulas de música, aulas de teatro, educação física, inglês, acontece. Tudo isso dentro da grade da escola mesmo, né, é trabalhado com profissionais assim, especialistas, né, não são as professoras que trabalham isso, né, e a gente faz isso por acreditar, né, a música e o teatro estão ali por acreditar, né. Há um tempo atrás a música se tornou lei, tem que ter música dentro da escola, né. Para a escola que não acredita, ela pode colocar o CD dentro da sala de aula, a professora está dando música e atendeu a lei, né, mas a gente tem profissional de música na escola já quase que desde que a gente fundou, né, desde que a gente abriu a escola. Por acreditar nessas linguagens, exatamente, né? São várias linguagens para que a criança possa se desenvolver. Assim como o teatro também, né, que não é lei, mas está lá na escola para ajudar justamente a criança a se expressar, a criatividade, né, eles vão aprendendo. E nós temos salas de arte, né, também para trabalhar isso. Está inserido num local, tem 1.000 metros quadrados, né? Isso, exatamente. Atividades internas e externas, como os próprios muros da escola são pintados pelas crianças. Muito interessante. Né? Uma característica, para você que ainda não identificou qual é a Escola Oficina Criativa, é a que tem os azulejos lá de fora que são pintados pelos próprios alunos. Né? Exatamente. Como é que surgiu isso? Só rapidinho. Como é que foi essa ideia? Essa ideia depois foi a dissertação de mestrado, né, que eu fui pesquisar até com as crianças sobre esse muro. Mas o muro surgiu logo no início, né, antes do primeiro ano da escola, a gente tinha um cuidado com o muro da escola, então pintava aquele muro. E o muro era pichado. E aquilo, o tempo pichou, a gente, vamos pintar o muro. Então a gente estava sempre ali na manutenção desse muro. A gente pintava imediatamente. Imediatamente. Né? Sempre. Aí um dia eu olhei pro Anderson e falei assim, quem vai desenhar no muro da escola são as crianças. Aí ele, mas como assim criança pintar, desenhar na parede? Eu falei assim, o muro é da escola, a escola é das crianças. Então, quem vai desenhar são as crianças. E aí, na época, a gente discutiu bastante, no sentido se a gente não iria incentivar que eles em casa pudessem começar a desenhar pelas paredes, né? Tanto o muro como as paredes também internas, né? Mas a gente viu, então vamos delimitar um espaço, painéis. Que são os painéis, e conversar com as crianças e trazer essa proposta. E a escola tem essa característica, depois a gente percebeu na própria cidade, em Petrópolis. Todo mundo conhece pela escola que tem o muro pintado pelas crianças. Outras escolas passaram também, né, a ceder esse espaço para os alunos poderem pintar, e as crianças passaram a comunicar o que acontece dentro da escola. Foi muito interessante porque a casa, que é onde se localiza a escola, né, atualmente, a Oficina Criativa, em 1953, o muro era baixinho, mais ou menos na altura dessa mesa. Tem marcas até hoje lá que você percebe isso. A gente tem pedras assim que marcam. E com o desenvolvimento houve a necessidade de levantar esse muro. E um muro que separa da comunidade. A partir do momento que as crianças desenham no muro o que elas estão pesquisando, o que elas estão aprendendo, elas estão comunicando, é uma outra linguagem. Elas também estão do lado de fora da escola, né? E a comunidade passou a acompanhar. Então eles falam, eles estão estudando sobre o planeta, eles estudaram sobre Santos Dumont. Que os desenhos são referentes àquilo que eles estão estudando. Que eles eles pesquisaram, eles estão comunicando. E pararam de pichar, né? Falaram, os pichadores começaram a respeitar as crianças. Respeitaram, não sim, pararam de pichar, a gente já convidou a comunidade, já deixamos painéis ali, quem quisesse pintar. Recentemente agora tivemos, né, os pais, as famílias, as mães. Dia das Mães. O Dia das Mães, as mães ali pintando com as crianças no muro. E uma questão interessante que quando eu fui no mestrado desenvolver essa pesquisa, né, sobre o que eu vou pesquisar, e esse muro, essa linguagem das crianças, eu fui pesquisar com as crianças. Então eu sentei com as crianças com 4 anos e falei, olha, eu estou estudando e eu queria saber se vocês podem me ajudar. Eu queria ouvir vocês, porque são vocês que pintam no muro da escola. E uma criança com 4 anos levantou para mim e falou assim, Ana Cecília, esse é o seu projeto. Eu achei aquilo fantástico, por quê? Porque a gente já vem com os projetos, as crianças pesquisando e como que ele relacionou. Né? Ela também faz projeto, esse é o projeto dela, é a pesquisa dela. E todo mundo correram, pegaram o papel, não, nós queremos sim, a questão de contrato, né? Eles assinaram, colocaram o nome para mim, eu quero participar, eu vou te ajudar. E aí eu ouvi um pouquinho, e uma questão muito forte, a questão da autoria, porque eles falam assim, esse é o meu desenho.
É uma coisa que eu faço, que eu produzo. Então isso é muito importante. A marca da escola é o muro. É a aplicação de tudo isso que a gente conversou aqui, né? De fato, esse desenvolvimento, isso é resposta de todo esse trabalho de dedicação, de empenho. Gente... E só uma observação assim, e nada disso aconteceria sem a equipe acreditando no trabalho, né? É a Bianca lá coordenando, as professoras, toda a equipe envolvida. É importante que todos acreditem nisso e acreditam, né? Então isso... Porque falar da escola é falar nesse todo, né? Exatamente. A escola são as pessoas que trabalham, né? O espaço é o menos importante. Quem está lá dentro que é o importante. Porque, resgatando aí o muro ele é muito interessante, ele comunica, mas esse professor, quando está ali, ele vê o resultado do trabalho dele. Passamos 2 meses pesquisando, realizando atividades, fazendo essas descobertas e nunca é igual. Um ano nunca é igual ao outro. Aí eu acho que a gente retoma a primeira fala dessa questão do gostar, dos olhos brilharem na profissão, que é muito isso na educação, porque aí eu vejo aquela turma nunca é a mesma, né? Eu vou interagir com ela de uma outra forma, ela me devolve também e isso me dá um prazer, me realiza profissionalmente, né? Como somos capazes de produzir. Isso é muito bom. A gente teria que marcar mais umas 3 entrevistas, porque falar de educação é sempre muito bom, né? E quando a gente começa a entrar nesses assuntos, nessas experiências, cada vez mais vai surgindo a vontade de aprender, mas infelizmente nosso tempo é curto, né? Então eu queria aproveitar e agradecer a vocês, Ana Cecília e o Anderson, por estarem aqui, por se dedicarem a fazer algo tão relevante para a sociedade e, de fato, se disponibilizarem a estudar e aprender, acreditando que os nossos filhos não são o futuro da nação, mas já são a nação do hoje, né? Porque muitos falam, as crianças são o futuro da nação. Na verdade, elas já estão hoje vivendo, já estão inseridas, já estão realizando. Então, eu queria deixar também um espaço para que vocês fizessem as suas considerações finais, mandassem seus abraços. Eu quero agradecer você por ter nos convidado, né, para estar aqui no seu programa. Tem um contra-regra ali atrás. Quem ficou sabendo que no próximo sábado vai ter uma apresentação do Dia dos Pais e que o Anderson, com essa voz de locutor, vai cantar Renato Russo. Eu não vou fazer isso com ele, não. Ele já tá perdendo. Não vou pedir uma palhinha, não. Deixa ele à vontade. Se ele quiser cantar. Tá certo. Cante mesmo? Pega assim. Ai, meu Deus, foda. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro, esqueço como foi o dia. Mas então, te agradecer pelo convite. Agora não vou agradecer mais, não. Coitado, com estrangeiro lá. Bom, continuando os agradecimentos, agradecer também a você, a Gisele, né, por terem confiado a educação do Tito e do Enzo a gente, né, por estarem lá presentes, acreditando, né, tanto no trabalho da escola também. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade. E agradecer, né, a todos que fazem parte da família Oficina Criativa, que estão conosco lá na escola, acreditando que é possível e que gostam também, né, de realizar esse trabalho, e a todas as famílias, como o Anderson disse, que confiam, né, a educação dos seus filhos conosco. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que você tenha sido engrandecido aí com essas informações. Você possa, de certa forma, agora olhar com outros olhos na hora de escolher uma escola para o seu filho estudar. Lógico, hoje a gente está falando da Oficina Criativa, mas não é um programa que está fazendo uma propaganda da Oficina Criativa. São educadores falando da realidade do nosso país, da nossa cidade. Então que você olhe com outros olhos, que a sua mente esteja aberta hoje para você fazer a decisão correta que vai interferir na vida do seu filho, né? Então pense bem, analise, procure, entenda por que essa escola. Só porque é perto de casa? Por que esse local? Só porque o muro é pintado? O que está atrás desse muro pintado? Então, assim, é interessante você, pai, interagir e você
tomar essa decisão correta, né? No próximo bloco tem mais programa Impacto. Hoje eu conversei aqui com o Anderson Leal, que é diretor da Escola Oficina Criativa, e com a Ana Cecília, que é professora. Não saia daí, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho e volta já já. Caminhe pelos mesmos caminhos que Jesus andou. Sinta a presença de Deus em todos os lugares. Viva a melhor experiência da sua vida. Caravana para a Terra Santa. A Pratique Tour oferece a você a oportunidade de conhecer de perto a história que mudou a humanidade. Serão 8 dias que vão transformar sua vida. Ligue agora e saiba as datas disponíveis. 2237-7151. Alecar, nova loja do Alto da Serra, com amplas instalações. Alinhamento, balanceamento, silenciosos, troca de óleo, injeção eletrônica e suspensão em geral. Maior estoque de pneus da região serrana. Alecar, há mais de 20 anos no mercado. Avenida Coronel Albino Siqueira, 523. Self-service sem balança é no Temperado Restaurante. Com apenas R$10,50, isso mesmo, R$10,50, você almoça com variedade e qualidade no centro da cidade. Aceitamos todos os cartões. Rua do Imperador, 218, telefone 2237-8261. O Temperado Restaurante. Você conhece a Inovar Impressões? Um novo conceito em comunicação visual e serviço de impressão digital. Letreiros, adesivos, brindes, banners, recorte eletrônico, criação e desenvolvimento gráfico e muito mais. Ligue, faça um orçamento 2245-4936. Curta também nossa página no Facebook e conheça mais do nosso trabalho. Inovar Impressões. Atenção, criançada! Já estão abertas as matrículas para a Escola Oficina Criativa. Pensa para o seu papai e para sua mamãe, para você estudar aqui comigo. As férias já estão acabando. Sempre com ideias inovadoras, a Escola Oficina Criativa valoriza o desenvolvimento de seus alunos, se dedicando à cultura, o prazer em aprender e a arte. A escola atende em período integral e escolar, do berçário ao 5º ano de ensino fundamental. Possui uma área de 1.000 metros quadrados, na qual estão distribuídas suas diversas salas e área verde. Venham conhecer uma escola que há 15 anos respeita a infância, onde a prática pedagógica faz a diferença. Rua Coronel Albino Siqueira, 435. Telefone 2231-5702. Corra e aproveite as ofertas da The Dark Filme. Instalação de isso-filme automotivo profissional a partir de 4 de R$ 24,90. Auto rádio com entrada USB e cartão de memória a partir de 4 de R$ 39,90. Rua Coronel Veiga, 1767. Cinquentinha, cinquentinha. Cinquentinha, cinquentinha. A nova Sky 50 vem toda completinha. Freio a disco, acabamento de primeira linha. É pura economia, liberdade e diversão. É só alegria, uma cinquentinha na mão. 2 anos de garantia, só a Trax te dá. Passe agora na revenda, você vai se apaixonar. Venha até a Raiz Motos, concessionária Trax, e compre já a sua. Trax, a moto do jeito que o brasileiro quer, pelo preço que todo mundo gosta. Cinquentinha, cinquentinha. Alecar, nova loja do Alto da Serra, com amplas instalações. Alinhamento, balanceamento, silenciosos, troca de óleo, injeção eletrônica e suspensão em geral. Maior estoque de pneus da região serrana. Alecar, há mais de 20 anos no mercado. Avenida Coronel Albino Siqueira, 523. Se você está procurando preço baixo, qualidade e bom atendimento, Tere Frutas, tudo isso bem pertinho de você. Padaria, açougue, frutas, legumes e verduras sempre fresquinhas. Venha conferir. Rua Paulo Barbosa 220, telefone fax 24 2237 3233. Tere Frutas, sempre os melhores produtos para você. Estamos
Estamos de volta com o programa Impacto. Eu quero lembrar você que você pode ser um dos nossos seguidores e ficar bem pertinho da gente através das nossas redes sociais. É só você curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/PGImpacto. No Twitter, @PGImpacto, e você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube. É só procurar por Programa Impacto. Lá você vai assistir todos os vídeos, participações, matérias, entrevistas e o programa completo, a hora que você quiser, no lugar que você quiser, no seu dispositivo móvel ou também na sua Smart TV. Tanto faz, é só você se inscrever no nosso canal e receba as nossas atualizações semanalmente, ok? Olha só, tem uma matéria muito bacana que vai rolar agora, que fala sobre a lavagem a seco, mais conhecida como lavagem ecológica. Essa lavagem causa muitos benefícios para o meio ambiente e ainda deixa o seu carro nos trinques. Confere aí. Na lavagem ecológica não se utiliza água. O produto utilizado é um líquido composto, entre outros, por cera de carnaúba, e a exigência de limpeza é bem detalhada. A mão de obra é altamente qualificada e treinada para seguir os padrões de qualidade estabelecidos. A eficiência dos produtos utilizados para repelirem a sujeira da lataria é muito maior do que litros e litros de água, que muitas das vezes não removem a sujeira, simplesmente molham o carro. O produto, quando aplicado, age amolecendo a sujeira, facilitando a remoção sem o perigo de arranhar ou riscar a pintura. Por meio desta técnica especial que dispensa o uso da água, o carro fica limpo, encerado e protegido contra os males do tempo. O enceramento não é abrasivo, não prejudica a pintura, além de ser totalmente biodegradável. Após o tratamento, a pintura do seu veículo obterá um brilho e ainda ganhará uma película antiaderente e hidropelente. O uso frequente da lavagem ecológica proporciona uma proteção extra para a pintura do carro, devido aos componentes que a cera utiliza, evitando que qualquer tipo de sujeira se acumule na carroceria. A impermeabilização dos estofados protege o estofamento do veículo contra incrustações de sujeira, impregnação de poeira, manchas provocadas por substâncias pastosas e derramamento acidental de líquidos, mantendo o seu estofado sempre novo. A impermeabilização proporciona aos tecidos com fibras em algodão e sintéticos mais proteção e eficácia, facilitando assim a remoção das sujeiras. A aplicação elimina ácaros já existentes no tecido e, após a aplicação, age como repelente para os mesmos. Evita que o tecido umedeça, impedindo a formação de fungos, causadores de mofo e emboloramento. Evita a ação de agentes danificantes que enfraquecem o tecido. Age como filtro solar fator 4, proporcionando ao tecido 4 vezes mais resistência aos raios solares comparados a um tecido não tratado. A higienização interna consiste em uma limpeza detalhada, incluindo estofado, painel, lateral de portas e porta-malas. Realçando a cor dos tecidos, pode ser aplicado em qualquer tipo de carpete ou estofamento, de fibras naturais ou sintéticas. O serviço resulta em uma limpeza profunda e realça a cor do estofamento, carpetes, tetos e porta-malas, com técnicas e produtos exclusivos. Reforça também a proteção de diversos tipos de fungos e bactérias. A hidratação de bancos e peças de couro limpa, higieniza e recupera a sua umidade natural. O processo de hidratação do couro promove a limpeza e o equilíbrio de pH. Como o couro é uma pele, o seu pH é neutro e o produto de hidratação, além da limpeza, irá recuperar o equilíbrio do pH, evitando assim que as alcalinidades afetem o material, causando marcas e rachaduras. O produto utilizado é a base de óleos naturais do próprio couro, deixando-o macio, maleável, eliminando rangidos, porém sem deixá-lo liso, brilhante e gorduroso. A hidratação deixa os bancos e peças em couro com aparência de novo, com um toque macio e gostoso por muito tempo. O enceramento é altamente recomendável para todos os veículos, pois a super cera formará uma película de proteção sobre o verniz da pintura do carro, vedando os microporos da lataria, refletindo desta forma com maior eficiência aos raios de luz incidentes, deixando-as mais lisas e escorregadias e, por consequência, não retendo mais sujeiras de forma permanente, facilitando o processo de lavagem do veículo. Os veículos podem ser encerados sempre que apresentarem um brilho desgastado. Se você tem o desejo de deixar o seu carro mais confortável e mais bonito, corra agora para The Dark Film, na Rua Coronel Veiga,
número 1771, e procure o lavador Marquinhos. Ele é quem vai dar aquele capricho especial ao seu veículo. Daí, você poderá desfilar pelas ruas, desfrutando de uma linda aparência no seu automóvel. E aí, Beto? Beleza, cara? Que bom te encontrar, mano. E aí, cara, como é que tá? E aí, tô sabendo, namorando, né? Rapaz, tava. Ih, é difícil, né? Assim, tava pensando algumas coisas, tá? A gente tava namorando, aí terminei, deu certo e tal. E aí, foi até bom te encontrar, cara. Foi de Deus esse negócio aí. Porque, tipo, eu pensando, assim, como é que eu ia contar isso pra alguém? Falar, pessoa certa, cara. Pô, cara, pode isso falar, é confiança. Fala pra mim. Bom, eu tenho pensado nisso e tal, mas... cara, não sei nem como eu te falar. Seja direto, cara, seja direto. Fala pra mim. Rapaz, não vou ficar suado não, cara. Pode falar, rapaz. É porque eu sou, cara, cara, assim fica difícil assumir, né? Eu sou... Para. Entendi. Não, sério mesmo? Você entendeu? Cara, você é? Ah, vai. Fala sério, você tá entendendo mesmo? Eu peguei um ar assim, ó. Ah, beleza. Que isso, pô, meu cara, irmão? Tô com vergonha de falar, mas ainda bem que você entendeu. Precisou nem falar. Cara, tudo, mas não parece? Eu nunca imaginei. Sério mesmo? Nunca. Não, mas, por exemplo, você é? Não, claro que não. Não, eu respeito e tal, assim. Não, mas eu não. Cara, eu crente que você era, cara. Mas porque tem lá na igreja, por exemplo, tem vários caras que são também. É ruim, cara? Na igreja? Na igreja também. Por exemplo, o cara do louvor Cara, o filho do pastor é. Cara, o filho do pastor? Filho do pastor. Parece não, mas é também. PLC é louco demais, cara. É muito louco, cara. Mas assim, na tua casa, cara, como é que é? O pessoal já sabe. Aí, rapaz, fica tranquilo. Isso aí, ó. Depois que eu abri meu coração, porque em casa você fica com mais, assim, à vontade e tal. Eu falei com meu pai, com minha mãe, meus irmãos, todo mundo apoiando. Apoiando? É, claro, cara. Apoio da família é super importante, cara. Uma decisão como essa, o apoio da família é fundamental. Mas na igreja tem preconceito, né? Na igreja sempre rola aquele preconceito. Se você pegar o microfone, ó, falar na rodinha, na célula, assim, todo mundo, né? Meu Deus! Que isso? É, cara, o pessoal fica até chocado, assim. Mas, graças a Deus, assim, a galera tem contado, compartilhado, uma decisão igual a minha. Rola aquele preconceito, às vezes você fala, a pessoa, mas tem um movimento agora. Nós estamos no movimento. Não. Tu tá no movimento? Tô no movimento. A galera tá sempre reunida, compartilhando, fortalecendo, um ajudando o outro. Naquele movimento? É grande, cara. Milhões. Rapaz, a galera tá sempre... Não, eu nunca desconfiei disso, não, cara. Não, mas tem coisas que, assim, a gente guarda pra, né, se preservar e tal, mas ficar na boa, ficar tranquilo. Eu vou te falar, tu me pegou de surpresa, de verdade mesmo. Muito surpreso. Mas assim, quem sou eu pra julgar, meu irmão? Tô junto contigo, assim, te apoio, velho. Não, sério mesmo. Pode deixar, não vou te abandonar, não vou deixar de ser seu amigo por causa disso, não. Não, cara. sério mesmo. Mas sabe que tem muito tempo que você descobriu, como é que é? Assim, desde quando eu nasci, cara. Que isso, cara? Desde quando eu nasci. Mas, ó, essa conversa aqui só me encorajou mais, cara. Só me encorajou porque você é um cara que me apoia, que me dá conselho, que sempre me ouviu. E eu vou fazer, sabe o quê? Vou chegar na igreja domingo, vou pegar o microfone e vou falar. Fala não, porque cara. tem gente que precisa saber disso, não, cara. Aí não. Cara. Menos, calma, vou devagar, cara. Não, tem gente que precisa saber, cara. Tem gente que precisa ouvir, ser encorajado também. Às vezes tá lá sentado lá, também, e fica na dele, mas fica com vergonha. Renato, como é que tu vai pegar o microfone? Meu irmão, pensa comigo. Pensa, vamos pensar junto. Não, Beto. Como, rapaz? Tu vai pegar o microfone, Pai do Senhor, igreja, Pai do Senhor. Queria dizer que eu sou... Virgem. Que eu sou virgem. Que eu sou virgem. Virgem. É virgem. Ah, virgem. Claro, cara, porque, tipo assim, você fala um negócio desse, tem um monte de jovem que também, que fica na dele, você encoraja o jovem. Não, claro. O jovem que escolheu esperar, tá lá, você incentiva, cara. Claro, cara, claro. Não, virgem, claro, você deve fazer isso mesmo. Pega o microfone. Você acha mesmo? Não, eu te apoio, tá certo. E seja direto, hein? Direto. Seja direto. Ao ponto. Tô contigo. Demorou, virgem, então. Obrigado, velho. Cara. Você mano. É virgem, cara. É nóis, hein? Valeu, meu irmão. Aqui a gente se vê. Valeu, irmão. Domingo tá lá no culto. Vou tá lá pra ver. Tamo junto. Já é. Valeu.
Alecar, nova loja do Alto da Serra, com amplas instalações. Alinhamento, balanceamento, silenciosos, troca de óleo, injeção eletrônica e suspensão em geral. Maior estoque de pneus da região serrana. Alecar, há mais de 20 anos no mercado. Avenida Coronel Albino Siqueira, 523. Atenção, criançada! Já estão abertas as matrículas para a Escola Oficina Criativa. Pensa para o seu papai e para sua mamãe, para você estudar aqui comigo. As férias já estão acabando. Vem! Sempre com ideias inovadoras, a Escola Oficina Criativa valoriza o desenvolvimento de seus alunos, se dedicando à cultura, o prazer em aprender e a arte. A escola atende em período integral e escolar, do berçário ao 5º ano de ensino fundamental. Possui uma área de 1.000 metros quadrados, na qual estão distribuídas suas diversas salas e área verde. Venham conhecer uma escola que há 15 anos respeita a infância, onde a prática pedagógica faz a diferença. Rua Coronel Albino Siqueira, 435. Telefone 2231-5702. Self-service sem balança é no Temperado Restaurante. Com apenas R$10,50, isso mesmo, R$10,50, você almoça com variedade e qualidade no centro da cidade. Aceitamos todos os cartões. Rua do Imperador, 218, telefone 2237-8261. O Temperado Restaurante. Você conhece a Inovar Impressões? Um novo conceito em comunicação visual e serviço de impressão digital. Letreiros, adesivos, brindes, banners, recorte eletrônico, criação e desenvolvimento gráfico e muito mais. Ligue, faça um orçamento 2245-4936. Curta também nossa página no Facebook e conheça mais do nosso trabalho. Inovar Impressões. O cuidado que o seu melhor amigo precisa, nós oferecemos. Rações de diversas marcas, biscoitos, shampoos, roupinhas, remédio e uma infinidade de acessórios para ele se sentir ainda melhor. Além de nossa assistência veterinária com a doutora Luciana Grossi. Ligue e agende 2243-0517 ou conheça a nossa loja na Rua General Marciano Magalhães, 46, Morém. Corra e aproveite as ofertas da The Dark Filme. Engate automotivo homologado e instalado a partir de R$4 de R$ 69,00. Lavagem ecológica seco a partir de R$ 49,90. Rua Coronel Veiga, 1767. Chegou a linha 250 cilindradas da Trax, Fly 250 e TSS 250. Design super moderno, freio a disco nas duas rodas, painel digital. Você vai se apaixonar. Chegou o CD Tempo de Exaltação de Aloísio Alves. Nem mesmo as perdas, nem mesmo a dor, nada nesse mundo abalará a fé de um adorador. Jó em tudo foi provado, mas não abandonou a sua fé em Deus. E o tempo de exaltação veio sobre sua vida. Que pra ter vitória é preciso crer. Acesse aloisioalves.com.br e conheça mais deste trabalho. Contatos 992398200. CD Tempo de Exaltação. Falcão Negro, segurança eletrônica 100% confiável. Câmeras, alarmes, portões eletrônicos e monitoramento 24 horas. Monitore o seu estabelecimento por computador, tablet ou smartphone. O seu patrimônio em segurança máxima. Acesse falcãonegro.com.br e conheça outros serviços. Falcão Negro, Rua Teresa, 651, Loja 6. Falcão Negro Segurança Eletrônica. Alecar, nova loja do Alto da Serra, com amplas instalações. Alinhamento, balanceamento, silenciosos, troca de óleo, injeção eletrônica e suspensão em geral. Maior estoque de pneus da região serrana. Alecar, há mais de 20 anos no mercado. Avenida Coronel Albino Siqueira, 523.
Se você está procurando preço baixo, qualidade e bom atendimento, Tere Frutas, tudo isso bem pertinho de você. Padaria, açougue, frutas, legumes e verduras sempre fresquinhas. Venha conferir. Rua Paulo Barbosa 220, telefone fax 24 2237 3233. Tere Frutas, sempre os melhores produtos para você. Vem, cara. E aí, meu? E aí, meu? Não foi pra igreja hoje? Tá chateado? O que aconteceu? É porque eu cansei. Eu cansei desse povo da igreja. O que foi agora? Tudo eles ficam falando coisa de mim, agora eu sou o imaturo. Agora eu sou o imaturo. Povo quadrado, não manja nada de zoeira. Até meu pai agora, me proibindo de fazer as coisas. Proibiu de ir no acampamento. Nem as coisas de crente eu posso fazer mais. Você amarrou o menino na árvore, no último acampamento, deixou ele a madrugada inteira lá. Mas eu te falei, não era pra ele ter ficado lá a noite inteira. Eu ia deixar só um pouquinho, mas eu acabei pegando no sono. E acordou 2 da tarde. Rapaz, você precisa amadurecer, você precisa crescer, todo mundo precisa, como gente, como crente. Rapaz, você precisa amadurecer. Até você agora. Sou imaturo até pra você, pastorzão. Eu tô cheio. Faz a dieta, tá cheio. Não é esse cheio. Eu tô cheio desse povo crente quadrado. Posso tentar te ajudar? Com o quê? Pega um papel aí. Tá vendo não? Tem aí, ó. Anota aí. 1 Coríntios 13, 11. 2, 6. 1 Coríntios também? É. Efésios 4, 13. Efésios com S. Isso aqui é um S. E Hebreus 6, 1. Você lê isso aí. Durante a semana eu vou te chamar, a gente vai conversar. A gente tá falando pro seu bem, rapaz. Todo mundo precisa crescer, todo mundo precisa amadurecer, ainda mais o crente. Tem de crente, crianção, não tá escrito, rapaz. Tem zoeira, tem hora de zoar, mas tudo tem hora. Tem hora de zoar e hora de ser sério, entendeu? Entendi. Você pode me dar um abraço? Claro, rapaz. Me surpreenda. Eu ainda vou voltar aqui. Você vai voltar sim. Caminhe pelos mesmos caminhos que Jesus andou. Sinta a presença de Deus em todos os lugares. Viva a melhor experiência da sua vida. Caravana para a Terra Santa. A Pratique Tour oferece a você a oportunidade de conhecer de perto a história que mudou a humanidade. Serão 8 dias que vão transformar sua vida. Ligue agora e saiba as datas disponíveis. 2237-7151. Sempre com ideias inovadoras, a Escola Oficina Criativa valoriza o desenvolvimento de seus alunos, se dedicando à cultura, o prazer em aprender e a arte. A escola atende em período integral e escolar, do berçário ao 5º ano de ensino fundamental. Possui uma área de 1.000 metros quadrados, na qual estão distribuídas suas diversas salas e área verde. Venham conhecer uma escola que há 15 anos respeita a infância, onde a prática pedagógica faz a diferença. Rua Coronel Albino Siqueira, 435. Telefone 2231-5702.
Self-service sem balança é no Temperado Restaurante. Com apenas R$10,50, isso mesmo, R$10,50, você almoça com variedade e qualidade no centro da cidade. Aceitamos todos os cartões. Rua do Imperador, 218, telefone 2237-8261. O Temperado Restaurante. Você conhece a Inovar Impressões? Um novo conceito em comunicação visual e serviço de impressão digital. Letreiros, adesivos, brindes, banners, recorte eletrônico, criação e desenvolvimento gráfico e muito mais. Ligue, faça um orçamento 2245-4936. Curta também nossa página no Facebook e conheça mais do nosso trabalho. Inovar Impressões. O cuidado que o seu melhor amigo precisa, nós oferecemos. Rações de diversas marcas, biscoitos, shampoos, roupinhas, remédio e uma infinidade de acessórios para ele se sentir ainda melhor. Além de nossa assistência veterinária com a doutora Luciana Grossi. Ligue e agende 2243-0517 ou conheça a nossa loja na Rua General Marciano Magalhães, 46, Morém. Corra e aproveite as ofertas da The Dark Filme. Capota marítima para picapes nacionais e importadas a partir de R$4 de R$ 94,90. Alto rádio com entrada USB e cartão de memória a partir de R$4 de R$ 39,90. Rua Coronel Veiga, 1767. Cinquentinha, cinquentinha. Cinquentinha, cinquentinha. A nova Sky 50 vem toda completinha. Freio a disco, acabamento de primeira linha. É pura economia, liberdade, diversão. É só alegria, uma cinquentinha na mão. 2 anos de garantia, só a Trax te dá. Passe agora na revenda, você vai se apaixonar. Venha até a Raiz Motos, concessionária Trax, e compre já a sua. Trax, a moto do jeito que o brasileiro quer, pelo preço que todo mundo gosta. Cinquentinha, cinquentinha. Se você está procurando preço baixo, qualidade e bom atendimento, Tere Frutas, tudo isso bem pertinho de você. Padaria, açougue, frutas, legumes e verduras sempre fresquinhas. Venha conferir. Rua Paulo Barbosa 220, telefone fax 24 2237 3233. Tere Frutas, sempre os melhores produtos para você. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas na semana que vem eu prometo, eu volto com mais conteúdo inédito pra você aqui. Olha, um beijo no seu coração, um beijo pra toda a galera de Três Rios, a galera de Petrópolis, sempre acompanhando, um beijo pra todos os seguidores aí do nosso Facebook e também pros inscritos do nosso canal. Já chegando a 1000 inscritos, é um prazer, uma honra poder tá levando, de certa forma, uma informação relevante pra você aí. Deus te abençoe e até semana que vem. Beijo no seu coração e até lá. Tchau, tchau.